Você Sim, está ao vivo agora. eu convido aqui, né? É. A pessoa. Uhum. Aí. Fazer uma transmissão ao vivo com. Eu disse o nome da pessoa. Mas é aqui. Pronto aí, Márcia. Aqui eu coloco, por favor. Não. Aí. Eu sei, Aqui. ele já entrou já, tá Pronto. convidando ela. Convidou ela? Convidei. Peraí, vem cá. Pausou. Meu pai pausou de novo. Deixa eu ver aqui. Adicionar. Tá guardando ela aceitar. Aí. Entrou. Ah, Agora, Pai de Santo, que rapaz. foi que teve, Pai de Santo? Sei lá, eu tava tentando entrar, não consegui. Vi você ao vivo, Aham. entrei como uma pessoa comum, mas não consegui. Não conseguiu, não foi? Que é isso? Para todo mundo, cadê Davi? 10 minutos para cadê Davi? Expectativa. Ai, que bom. Rogério, um abraço. Todo mundo esperando Baba Davi, Baba Davi. Pois é, Baba Davi é complicado, viu? Faz parte. Faz Faz parte. Eu estava parte. numa live nesse instante aqui, Eu falando vi, sobre a eu questão vi. da violência doméstica, né? Como está realmente a saúde mental, física das mulheres nessa pandemia. Muito legal mesmo. Mas assim, hoje, hoje vamos falar um pouco dessa trajetória, né? Quanto Sim, eu, quanto mulher negra de periferia, pré-candidata a vereadora de Salvador, preciso dizer isso, a gente precisa falar, né? com certeza, com E você certeza. na sua condição, né, de pai de santo, Baba Davi, Exercendo dessa esse poder, trajetória, exercendo esse poder esse que é espaço também de de poder que decisão. nós precisamos. Exatamente. Então, para quem não posso me apresentar, né, vou me apresentar. Para quem não me Sim, conhece, meu nome é Márcia, Márcia Ministra, moro aqui na comunidade Nordeste de Amaralina, é, sou professora, educadora social, pretendo fortalecer, né? E, na verdade, é fortalecer, não construir outras possibilidades, outros mecanismos de política para Salvador. Estou aqui, né, com Baba Davi, que vai também falar um pouco dessa trajetória, falar um pouco do Candomblé, falar dessas políticas que realmente precisa ter no Candomblé, né? Para as sim, pessoas sim, sim. os terreiros, na verdade, os terreiros. Então, eu não sou iniciada, eu sou uma eterna Bianca. Cadê Paulo? Paulo vai falar mal de mim Paulo, daqui a pouco, né? Paulo fica lhe Mas gastando. é, sou a Bian, né? Estou conhecendo, na verdade. Então, a gente precisa conhecer, né? Precisamos, precisamos, na verdade, conhecer as nossas raízes, reconhecer, na verdade, do que foi tirado lá atrás. Então, eu estou nesse lugar, né? Nesse lugar ao qual eu estou em construção. Eu estou em construção, isso é nítido. Mas eu percebo que não existe outro caminho para mim nesse exato momento e nem em outro momento, a não ser seguir com a minha ancestralidade, a não ser seguir com as pessoas que construíram, trilharam esse caminho para eu poder chegar aqui. A Elise, um abraço. E Paulo está aqui dizendo, e as Abianas me representam. Ah, até que fim. Mas você sabe que eu sou eterna Abian. Aí vai fazer santo, não sei. Então é isso, Davi. Eu queria que também você falasse, né, para a gente ir discutindo, né, sobre Sim, várias questões, né, os terreiros de Candomblé hoje aqui em Salvador vem enfrentando por falta realmente de essas políticas eficazes, né, que não chegam em determinado terreiro. Por sinal, uma grande diferença de terreiro, a gente vai entrar nesse assunto, terreiro do centro para terreiro de periferia. Há sim, uma, sim, sim. Há enfim, uma eu grande queria que diferença, né? uma grande diferença.
É para se falar sobre isso, e eu queria. Nesses terreiros da periferia é muito difícil. Uhum, Eu vi a dificuldade de meu pai de santo com relação a isso. Bom, eu vou me apresentar também, Márcia. claro. Né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Davi, sou professor também, né? Sou babalorixá. Há 28 anos eu comecei essa história de candomblé, né? Eu tenho 11 anos de iniciado, mas minha história começou em casa, né? Na verdade, os orixás me buscaram em casa. Então, eu também estou nesse espaço, nessa luta, né? Nesse espaço de poder, nessa representação da ancestralidade, e estou aqui para lutar, né? Para defender a nossa religião, né? Para exigir os nossos direitos, né? As nossas políticas públicas, que isso é importante. É muito importante nos politizarmos para que a gente consiga galgar os nossos direitos, né? A gente sabe que a lei Sim, ela não cumpre, né, com suas funções relacionadas à nossa religião. Não é muito difícil. Né? Os ataques de intolerância religiosa, de racismo religioso, é perverso. O sistema é perverso. Nós sabemos disso. Então, esse sou eu, né, Márcia? Conheci Márcia na UFBA, uhum, hein, Márcia? foi. Nos conhecemos na UFBA e a amizade, graças a Deus, ficou até os dias atuais. E Com ficará, certeza. com certeza. Ficará, com certeza. É, Bom, e aí nessa minha trajetória, né, há 28 anos atrás, o meu primeiro contato com os orixás foi a partir dos 6 anos de idade, né? Eu tinha crises de convulsão, na verdade não era convulsão, era manifestação do orixá Obaluaê, né? Quem me empanhava era esse orixá. E naquela época havia um surto de paralisia infantil, né? Minha mãe chegou a pensar que eu ia ficar paralítico, porque eu fiquei um tempo na cadeira de rodas, né? E aí, nesse processo todo, eu fui me cuidar com uma mãe de santo de minha avó, né? Fiz um bori, uma obrigação nesta casa, e fomos embora para São Paulo, né? E aí ficamos 7 anos em São Paulo. Depois desses 7 anos, nós retornamos para Salvador, e aí começou de novo a minha questão religiosa, né? Eu tive alguns problemas de depressão, né? Enfim, problemas que a gente enfrenta. E aí eu sim. procurei meu atual babalorixá, né? Robson Santana, tem um terreiro lá na Itinga. E aí eu fui descobrindo essa ancestralidade, né? Eu sempre costumo dizer aos meus filhos de santo que o melhor encontro é consigo mesmo, né? Esse é o grande encontro que o orixá traz. É encontrar você, é encontrar a sua identidade, é encontrar de onde você veio, né? Porque encontrar o outro é fácil, mas encontrar si nesse sistema perverso. Então, essa é a grande ancestralidade que os orixás deixam para nós, né? Pode Que falar, bom, ministro. que bom. Você está falando e eu estou aqui lembrando, né? Porque você tinha me contado essa história. Eu, voltando aqui ao passado, né? De realmente você ter esse resgate ancestral, porque é um resgate, né? Sim, O orixá, né? Te resgatar, na verdade, né? Usar sim, é um remédio. seu corpo, que é o corpo dele, na verdade. E isso é perfeitamente fantástico, muito linda essa história, né? E de cura, Eu me candomblé lembro, cura, né? Candomblé de cura, né? sim, eu me lembro que Então, uma das coisas assim mais importantes, né, que aconteceram na minha vida
foi justamente essa questão do encontro. Xangô me fez encontrar-me, né? Uhum. Antes de iniciar no candomblé, eu não conseguia ter um equilíbrio, né, emocional, né? Eu fazia alguns cursos que eu não gostava, né? E essa viagem para São Paulo, depois da feitura, fez com que eu me encontrasse o meu interior, o que eu gostaria de fazer para a minha vida. E lá eu conheci as ciências sociais, né? Eu estudei na FESP, Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e a primeira aula que eu fui foi uma aula de antropologia na FESP. Eu fui assistir uma aula de antropologia, e aí eu me encantei. Eu disse, não, é isso aqui que eu quero para a minha vida. E pronto. Então, eu tenho certeza que Xangô me fez encontrar, né? Encontrar. Isso. Eu tive que viajar para São Paulo para estudar, para saber realmente aquilo que me satisfazia, encontrar o meu ponto de equilíbrio e a minha ancestralidade, né? Hoje eu faço o mestrado na UFBA, né, em antropologia. Meu tema de pesquisa é sobre Axó. Enfim, está caminhando aí, né? Quero concluir logo. Vai concluir. Mas é muito, muito linda mesmo essa história. E hoje, Davi, você como pai de santo, você tem seu terreiro, você consegue, claro, né, por conta desse ódio, desse racismo religioso que estamos aí, né, vivenciando, né, terreiros sendo invadidos no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui, né, Aqui, as pessoas Alagoinhas, né? maltratando em Alagoinhas, né, Recentemente pessoas, teve um caso, em maio, acho que foi em maio, né? isso, né? Tem o terreiro de Mãe Tiffany, Odara e Lauro de Freitas também, que está passando por várias dificuldades por conta do poder público, né? Como é que se diz? Um esgoto ao céu aberto, enfim, precisa de ser revitalizada aquela área. Então, as pessoas a prefeitura realmente não, quando os funcionários chegaram, não quis entrar porque se tratava de um terreiro de candomblé, né? Esse racismo mesmo, esse preconceito que nós de candomblé, de terreiro, vem vivenciando. E a gente percebe que as políticas que a gente realmente quer, de fato, que seja eficazes mesmo, não está realmente evidenciando, né? Na verdade, trabalhando para que isso não aconteça mais. Então, eu percebo um enfraquecimento mesmo, né? Tanto do Estado, né? Quanto das outras Quanto pessoas de que nós realmente... Isso, também, né? né? Quanto de nós, porque nós temos que nos politizarmos, né? Uhum. Nós temos que buscar os nossos direitos, aquilo que a gente quer galgar. Nós não podemos só ficar só nas mídias sociais, né? Nas redes sociais. Nós temos que usar as ferramentas de política, ir para as ruas, fazer manifestações, né? Eu costumo dizer que nós não devemos falar intolerância religiosa, nós Uhum. devemos falar racismo Racismo religioso. religioso, exatamente. Porque a intolerância religiosa, você trata apenas dos sintomas do racismo. O racismo, você trata da estrutura dele. Então, quando você vai buscar a estrutura do racismo religioso, você vai compreender todos esses problemas, né, que nós, babalorixás, yalorixás, filhos de santo, enfim, todos que Abiães. participam, abiães, né, todos em geral, todos em geral, Uhum. vão compreender, porque a intolerância ela é algo mais individualizada, né? Você vê casos à partes, mas é um racismo religioso. É o racismo Então, religioso, exatamente. nós temos que buscar isso a partir das instituições jurídicas, né? A partir do Estado. Nós temos que dar esse grito, nós temos que ir para a rua, né? Nós temos que participar
Paulo está aqui fazendo um comentário. Muito triste saber que somos perseguidos. O racismo religioso é perverso. Por isso estou com a ministra nessa maré negra. Vamos tomar essa cidade para mudar essa estrutura. Realmente, ocupar esses espaços de poder para transformar. E nisso a gente tem que fazer Isso. né? Coletivamente. Né? Preciso do Pai de Santo, preciso do Pai de Santo Davi. Preciso para a gente articular, né, e criar criar essas propostas e colocar em evidência, na verdade, para que sejam efetivas. Para isso a gente tem que estar juntos e juntas e juntos, né? Mas eu estava percebendo nas eleições passadas de alguns terreiros de candomblé e eu fico muito triste com isso. Isso aqui foi do estado da Bahia mesmo, né? Fazendo as últimas eleições para deputado federal, estadual, presidente, enfim, fazendo campanha para deputados evangélicos. Então a gente se pergunta como é isso, gente? Como é que uma pessoa de religião, como é que a pessoa da religião do candomblé votar realmente nas eleições para um deputado estadual evangélico, né? Então a gente não. Então é remar de contra a maré. Sim, com certeza. Né? Remar de contra a maré, você cuspir para cima, não tem esse ditado? Cuspir para cima e cai na testa? Então, cuspir para cima. Sim. Porque assim, quando a gente da religião sofremos esse racismo, se a gente não tivesse entendimento com os terreiros, com as lideranças, que são os pais de santo, as alorixás, né? Que são as lideranças desse terreiro, enfim, para poder comungarmos de uma lei, na verdade. Vou falar lei, estou sendo até extremista, vou falar lei mesmo, para que contemple também, né? Para que a gente saia dessa invisibilidade política. Dar visibilidade ao candomblé. E dar visibilidade ao candomblé vai ficar difícil. Exatamente. Né? Vai ficar difícil, totalmente difícil. Então, não há justificativa mesmo, né? Para que isso seja tratado de maneira... teve propostas para os terreiros de candomblé? Foi estudado esse candidato evangélico? Esse deputado evangélico? Teve algum diálogo? A gente precisa saber disso. Não. Entendeu? Eles chegam já colocando a proposta dele. Eu me lembro que nas eleições passadas chegou um candidato lá na roça, né, dizendo que o projeto dele seria asfaltar a rua, né? E lá, você foi lá na roça de meu pai, né? Tem uma parte que é asfaltada e tem uma parte lá no fundo que é só barro. E aí esse candidato chegou dizendo que ia fazer e acontecer, que ia asfaltar, que ia fazer aquilo, e que se conseguisse, né, o voto, ele faria. Mas são coisas que ficam somente no diálogo. No diálogo, como né? nós devemos enfrentar isso? Como nós devemos enfrentar isso? Elisa fez a pergunta aí, nós devemos votar nos nossos. Com certeza. Porque nós sabemos dos nossos problemas. E, com certeza, precisamos buscar nossos direitos e respeito, independente da classe e religião. Real. Mas enquanto essa união de classe e de cor não estiver, a gente tem que ir a fundo. Elisa fez uma pergunta aí, Davi, se você consegue ler. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Elisa? Sim, Liz. Não tá, o dedo não tá. Peraí. Isso mesmo, temos o direito à tributária realmente. Você consegue ver aí, Márcio? Dos terreiros, mas realmente não são acessados esses direitos. Eu não consigo. Elisa, repita a pergunta, por favor. Rapidinho. Márcio, gostaríamos de saber como é sua relação de amor com Marujo. Essa Liz das Águas é essa? Não. É ela mesma. Qual é a pergunta de cima? Peraí. Deixa eu ver. Essa Elisa é terrível. É brincadeira?
Deixa eu ver aqui. Qual dos marujos, meu Nossa, amor? Tem o Giana, tem o Gil Washington. São pessoas extremamente. Olha, falando de pessoas, hein? Entidades, na verdade. bom, só tem essa pergunta dela Necessária. aqui, Márcia. Ela tá falando de marujo. Esse na certa foi Paulo que mandou ela fazer isso. Também, sim, protetor, guia, realmente. Esses direitos, né? Que os terreiros de Candomblé têm, essa. Agora, uma coisa que eu fiquei pasma, né? 13 anos de governo de esquerda, na verdade, estado da Bahia. E chega na prefeitura, como é que eu posso dizer? A tributária, na verdade, que os terreiros pagam, né? Enfim, a Sim. isenção. E aí você vê um branco, como o outro aí, que não vou falar o nome, dá essa isenção aos terreiros de Candomblé. E a gente, puxa, e aí foi destaque. Isso, ele quis mostrar o quanto a esquerda é negra, mas ao mesmo tempo esquece das demandas e a própria Importantes e importantes, politizadas. com certeza. Então, a imunidade tributária realmente. Então, há uma coisa aí que a gente precisa rever, né, com os nossos partidos de esquerda, que realmente, se é o local onde, qual eu, Márcia, afiliado ao PSOL, Socialismo e Liberdade, vejo com outras possibilidades para uma determinada mudança, a gente precisa cobrar. A gente precisa realmente chegar nos partidos e dizer: precisamos rever esse conceito de esquerda. Precisamos rever esse conceito de. Por quê? Se a gente for parar para fazer uma análise, a gente vai ver quem é que está nos partidos de esquerda. É a classe trabalhadora negra. Sim, que sustenta. Né? Que sustenta. Como é que as políticas não vão ser voltadas para a maioria da população? Entendeu? E aí a gente tem aquele discurso, né, Davi? Tem aquele discurso em que os terreiros dos centros, que são considerados os verdadeiros terreiros de Candomblé, né? E eu estava vendo um baba falar assim: o terreiro pode ser em 7 de abril, em Cajazeiro, seja lá o que for, mas quando você for ver a raiz daquele terreiro de Candomblé, é uma ligação só, gente. É uma ligação, é uma ancestralidade só. Só. Né? Mas existe aquela vaidade do ser humano de colocar um terreiro sobrepor o outro. E a gente sabe disso. E eu estava falando sobre racismo religioso à tarde com os estudantes aqui da Escola Polivalente de Amaralina, falando sobre essa questão do racismo, em que é uma coisa tão perversa, porque se você for ver um branco, né, de Candomblé, isso estou falando branco, de Candomblé mesmo, está vestido, está com suas contas, com sua roupa branca, né, está de obrigação e as pessoas respeitam. Eu já presenciei isso. E aí quando fala... branco não sofre racismo. Que está ocorrendo, branco, né? Os branco não sofre saindo, racismo. Indo para as igrejas neopentecostais e os brancos querendo se apropriar. Essa é a pior parte. Se apropriar, na verdade, de coisas que não foram construídas por eles, né? E aí quando você percebe que um branco dentro do Candomblé não sofre o racismo, aí você diz assim, não é nem a religião. Sacou? É brincadeira. Não, o branco tá ali para limpar. É assim. Né? Então há um respeito diferente. Para quando Baba Davi tá em obrigação, com suas indumentárias, enfim, e tem pessoas que você pode ir pro lugar e tem pessoas que... Aí começa a chamar diabo para eles lá, começa a chamar outras... E a gente não dá para entender. O que eu fico me perguntando, né? E eu fico assim, gente,
Se branco no candomblé não sofre racismo, eu percebo, eu queria até que você comentasse sobre isso. Eu percebo um silêncio desse povo branco no candomblé. Do que se trata em relação ao racismo. Eu posso estar enganada também. Não, Márcia, você está enganada. Um silêncio total. Que não é diferente quando mata 13 pessoas, né, em um bairro. Quando mata um jovem de manhã e outro de tarde em outro bairro no mesmo dia. Quando mata uma criança de 12 anos. Um silêncio. Eu disse, gente, mas esse branco não é de candomblé e não vejo um pronunciamento? Eu queria que você comentasse sobre isso, se eu posso estar equivocada, né? Mas eu ainda não vi, eu não percebo esse compromisso. O racismo. O racismo, né, que as pessoas leigas de candomblé sofrem. O racismo, né? Mas vive a religião, não? É muito não? mais fácil silenciar, né? Uhum. É muito mais fácil silenciar. Porque eu me lembro, eu tenho várias situações, né, de intolerância e de racismo religioso. Quando eu fui para São Paulo, eu senti o constrangimento, né? Na verdade, é no contraste que você se percebe. Isso. Né? No contraste é que você se percebe. Então, a população de São Paulo, a maioria é branca, e eu, negro, e foi em São Paulo que eu me senti negro, né, por conta desse contraste. Uhum. Porque aqui o pessoal da minha cor, as pessoas dizem aqui em Salvador que é moreno. Né? Moreno. Não é moreno, não. O racismo diz logo, quem é você? Pois é, eu sou negro, né? E foi em São Paulo, graças a Deus, que eu viajei para São Paulo para entender esse sistema, porque se eu continuasse talvez aqui, né, por conta desse sistema perverso que aniquila toda a nossa identidade, né? Uhum. O racismo, ele começa primeiro por essa construção cristã, né? Essa construção cristã. Nós somos cristianizados o tempo todo. A nossa mente, né? Parece que se a gente não resistir, o tempo todo. Se a gente não resistir, a gente trabalha nesse pensamento cristão. Né? O tempo todo. Paulo está aqui comentando se é coincidência faltar água. Rapidinho. As nossas vestimentas ritualísticas já se apresentam como um preconceito, né? Isso. Você sair vestido, né? Então, você se identificar em Salvador como afro-religioso é um problema. E nós temos que cobrar isso, nós temos que cobrar os nossos espaços. Porque o espaço do terreiro não é só dentro do terreiro de candomblé. É fora do terreiro. É fora. A pessoa só não é de candomblé dentro de terreiro, não. É fora dele também, né? Exatamente. E Conta, aí, acabou de entrar. Um beijo, amor. E realmente, aí você fica, por exemplo, você precisa fazer um ebó de dia, uma pessoa na rua. Você precisa. E o que é que você faz? Aí você começa, né? Esse sistema é tão perverso, e você começa, não posso fazer, né? Porque é de dia, porque tem movimentação na rua. Tem movimentação, as pessoas vão ver. As pessoas vão ver, né? Então, a coisa é tão perversa. Também. É tão perverso isso, Davi. Como racismo religioso. A gente vive isso o tempo todo. Até as áreas verdes, né? Que eles estão acabando com tudo, desmatando tudo. E a gente não está podendo, nem sequer, como aqui no Parque da Cidade, não pode fazer determinadas coisas, né? Tem horário, enfim, e não pode colocar. E aí Paulo está aqui indagando, realmente, será que é coincidência? Claro que não é coincidência. Os terreiros de candomblé faltarem água das periferias, sempre, em época de pandemia, aqui no Nordeste não tem água. Caiu, foi embora. Falta água. Tá entendendo? Falta água direto. Então, é uma estrutura que a gente sabe que é para poder anular a gente mesmo. Anular, a palavra é essa. Né? Nos matam de todas as formas. Sem água, exatamente.
E aí você vê essa questão da Bolsa Auxílio, as pessoas, as mães de as filhas de santo, que muitas eram desempregadas, precisam desse auxílio, daqui a um mês para poder receber, para receber o outro, e a gente fica assim, gente, como é que que o racismo atua, mas ele é tão perfeito, o racismo, sabe? Porque ele atua sem ser mencionado. É na surdina, sem ser mencionado. E aí, tanto que aquela pessoa que está sofrendo o racismo tem aí, ainda fala assim, será que é racismo mesmo? Não deve ser coincidência. Ele atua assim, né? E vai, né? Nos anulando, aí deixa eu estar aqui falando sobre a questão do racismo ambiental, é isso mesmo. E vai nos anulando, né? Você como líder religioso, você vai deixando, né, de fazer sabe suas práticas religiosas. Isso. Você vai Sabe das dificuldades dos seus filhos. Simplesmente você não tem o apoio do Estado. Você não tem um apoio do Estado. Mas aí o Estado diz assim, eu sou laico. O Estado diz laico, mas aí você encontra a cruz na parede, aí você vê um delinquente que se chama de presidente, que prestando de serviço, que em rede nacional fala, precisamos, oh meu Deus, qual foi a palavra que ele usou? Excessivamente de um ministro evangélico. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente, né? Evangélico. Isso. Terrivelmente evangélico. Né? Precisamos de um ministro terrivelmente agora, evangélico. Márcia, e as pessoas não se pronunciam? Márcia, agora o rapaz está aqui comentando. Nós temos que sair dessa zona de conforto. Sair dessa zona só do discurso. O discurso, o diálogo, ele é importante. Né? Tá ouvindo? Tô ouvindo. O discurso e o diálogo, ele é importante. Nós temos que partir para a prática. Né? Nós temos que fazer ebó na rua de dia. Né? Nós temos que ir para as ruas, para manifestação. Né? Nós temos que fazer o ebó coletivo. Concordo. O ebó coletivo. Elisa está aqui pedindo para falar sobre a questão da intolerância religiosa nas escolas. Desse racismo, na verdade, né? Que as crianças sofrem. E vem sofrendo. A gente, quando você fala, Davi, que a gente precisa realmente sair desse espaço, a gente precisa primeiro se fortalecer mais do que nós já somos fortes, né? E identificar as estratégias mesmo de mudança. A gente não pode correr. As estratégias de mudança, a gente precisa abraçar. Começa pela escola, começa pela educação. Pela educação. E a gente teve uma discussão. Dos terreiros, começa a exigir os nossos direitos. Com certeza. Né? Quando nós estávamos discutindo, eu conversando com o Paulo e as meninas, né? Falando sobre essa questão da Lei 10.639. Como é que acontece nas escolas municipais. Né? E a gente sabe que não é do jeito que tinha que acontecer. A gente sabe disso que não acontece. E aí vamos fazer uma folclorização. Folclorização da nossa história. Da nossa religião. Isso. Exatamente. Bota aquele orixá de azul, bota pra dançar, aquele de vermelho, dança que não sei o quê. Enfim, pensa que é isso. E não é isso que a gente tá falando. Né? Que roupa linda. Enfim. Mas aí a gente parte para um princípio que é a educação pública, ao qual nós pertencemos, e a gente vê também, a gente presencia isso, a falta de respeito que um estudante iniciado sofre dentro da escola. Sofre dentro da escola. Né? Não há nenhum apoio por parte dos professores, porque eles são coniventes com isso. Eles são coniventes com esse racismo. Eu me lembro, eu dei aula, eu fui convidado, na verdade, por um professor ele tem um projeto, né? Todo ano, final do ano, ele chama um líder de cada religião para falar sobre a religião na escola. E ele me perguntou, olha só, se eu poderia ir caracterizado como babalorixá. Misericórdia! Eu disse, eu vou. Marcela, um beijo! Caracterizado, é fantasia. Caracterizado, né? Para ele era caracterizado. Se eu poderia ir caracterizado.
Ele disse, eu vou com Babalorixá, não tem problema algum. Fui lá, depois até lhe mostro essas fotos. E nessa aula, né, eu busquei trazer a filosofia... Lucas Catalã, um abraço. A filosofia ancestral, né? Eram alunos do ensino médio, mas sofreu preconceito, né? Bocas e nariz se entortando. Sim. Né? Mas ocupei o meu espaço. Não deixei de estar lá. Sabe? Então, são esses espaços, esses convites que a gente tem que aceitar e tem que estar, né? Exatamente. Para mostrar que nós exatamente, somos Pablo. Exatamente. E para se resistir ao racismo, é justamente isso, ocupar os espaços, é manter as nossas casas abertas, raspando iaôs, confirmando zequedes, confirmando ogãs, fazendo as obrigações, acendendo as suas moílas, né? Fazer todo esse movimento. É o negro e a negra ingressando nas universidades federais, né? Porque nós, antes, éramos objetos de pesquisa. Né? Antes, éramos o objeto de pesquisa, hoje não. Hoje, nós somos aqueles que estudam, que traz o fundamento. Né? Nós que temos que falar da nossa religião. Somos exatamente. Nós que temos. E aí vem a questão que você colocou, né? Essa questão do... Será que o branco... Por que o branco silencia? Né? Por que o branco silencia ali? Tem uma... Estou vendo Régia Verônica. Acho que o Marcelo acabou de entrar aí, está pedindo meu tumbá, pedindo a benção a todas. Meu tumbaxé. Pierre Verger, que chegou, né, para estudar as casas de Candomblé. Sim. Aquelas fotos, aquelas fotos, né? Os segredos. Orixá tomando o Egé. Enfim. No Ori. Isso. Então, ele teve a sensibilidade, né? Dele é lindo. E aí criou também uma polêmica, né? Um distanciamento das nações. Estou falando sim. né? E aí tem uma coisa que onde o branco coloca a mão é tudo para acabar. Mas ele não conseguiu acabar o candomblé de jeito nenhum. Mas hoje, quando eu vou assim, vou para uma festa, Candomblé Angola, você já vê o pessoal de Quito ali, tudo bem. Mas há ainda aquela coisa de dizer que uma nação é superior à outra. Isso foi questão do branco. É isso, exatamente. Né? Na verdade, esses americanos, né, os europeus que chegaram aqui na década de 30 para estudar o candomblé, reificaram essa posição da separação das nações. Né? Exato. E é uma nação só. Por exemplo, na minha casa, existe um orixá Jeje. Existe um orixá Angola. Que as pessoas falam, isso está errado, pererê. Não. Aí eu dizia, o que está errado, gente, são os terreiros daqui, que está faltando de assistência, né? Os terreiros de periferia sendo atacados, sendo invadidos. É disso que a gente está falando. Está falando de segurança também das pessoas do povo de Santo, que não tem. Isso sim que é errado. Não, porque na casa de fulano de tal não tem isso, não tem aquilo, mas a minha não tem. Né? Então, se coloca uma casa melhor do que a outra. Gente, o que está errado são outras coisas. Tem os terreiros, existem aqueles terreiros que têm a condição de colocar, né, uma câmera fora do portão. E para aqueles que não podem? Que fica à mercê do Estado. Como é que fica essa segurança pública? A violência nas Então nós temos que pensar nisso. Isso mesmo. Teve de que maneira vídeo o Estado que eu já vi um tempinho, protege o candomblé? De que maneira? Nós temos que levantar questões. Ou faz daquele jeito que é candomblé para turista ver, chama as autoridades, botam na casa bacana e chama aqui a gente de patrimônio material. Eu me lembro Como é isso? Que meu pai,
No começo foi muito difícil para ele, né? Meu pai de santo Uhum. até hoje. Foi muito difícil porque o terreiro dele é na Itinga. Naquela época era muito mais violento, né? Do que Na hoje. Itinga. E ele disse que algumas festas ele tinha que fazer com a polícia militar dentro por conta do medo. Sim. Então você se sente inseguro e você vai buscar a mesma força que lhe oprime e você é obrigado a buscar essa força. A buscar essa força. Chega a ser uma contradição, né? Uma contradição, É uma entendeu, contradição. Márcio? Uma contradição e que a gente fica de mãos e pés atados, infelizmente. Porque eu estava pensando num vídeo que eu vi há um tempinho, e o cara foi assaltado, e quando eu vi o cara com a Bíblia na mão, evangélico, não assaltou. Que falsa moral é essa, gente? Então, se o cara não tivesse com a Bíblia, cômico, né? Eu disse, gente, até a falsa moral cristã dialoga com o crime. E isso é perverso. Isso é perverso. Porque se fosse os terreiros de candomblé que estão sendo atacados visivelmente e ninguém e a autoridade não fazem nada. Esses são o que e aí eu lembro que passa na mídia, que são atacados. Né? E aí Baba George fala assim, isso vai acabar quando a gente realmente pegar isso aí, partir pra cima, pegar um pedaço de pau e dar, é assim que ele fala. Vai chegar aí, sabe, esse ponto. É verdade, né? E ele fala muito isso. Ele fala muito isso. Tem que dar murro na cara, tapa na cara. O discurso já não fortalece. Já não fortalece. Não fortalece. Eu dou risada, mas é sério. Porque é inadmissível, né? Você sair com sua guia nos pescoços, a pessoa te olhar. No Tumbaxé, minha filha de santo entrou aí. Jesus tem um plano na sua vida, só não tem na sua, que está tomando parte da vida dos outros. E vai chegar uma hora que essa resposta não vai fazer mais efeito. Vão te atacar. Então é por esse motivo, né, por esse e tantos outros motivos, que nós temos que buscar essa força política, Sim. Essa força institucional. Nós temos que ir em busca dessas forças. Real. É disso mesmo que a gente está falando. A gente não pode ficar simplesmente a ver navios, né? Tem que se politizar. A religião e política não se discute. Se discute, sim. Desde que mundo é mundo, a política, a religião sempre esteve contida na política. Sempre esteve. Religião e política sempre esteve. Com certeza. Com certeza. Essa era uma ferramenta. A política sempre foi uma ferramenta do branco colonizador, né? Isso. De manipulação, de controle. De controle. Uhum. E foi justamente o que aconteceu, né? Um dos viés da escravidão foi justamente essa questão da possessão, né? O branco sacou que o negro pode ser possuído pelo orixá, uhum. E aí eu possuí-lo também. Exatamente. Então ele é um corpo qualquer, que qualquer um pode possuir. Né? Então nós temos que ser sábios, inteligentes e começarmos a usar as ferramentas. As ferramentas que eles usam para aniquilar a gente, isso. Né? Pra nos anular. De outra forma, né? Transformar, fazer uma revolução realmente que venha incluir, né? Trabalhar com essa inclusão mesmo. Porque se for poder pelo poder, não adianta. Poder pelo poder para a gente não adianta. A gente tem que se apoderar mesmo, né, desses espaços e no coletivamente transformar, porque é disso que nós estamos falando. Né? Precisamos nos unir para que nossa religião não seja marginalizada. Mais ainda marginalizada do que ela já é. A gente tem que se unir para isso mesmo. Né?
e Porque nós saber somos marginalizados, né? Eu vejo, por marginalizados. exemplo, na mesa do jogo, quando vem uma pessoa jogar, o racismo já começa por aí, né? Pela mesa do jogo. Uhum. E você precisa fazer uma limpeza para isso. Ah, mas eu não vou ter o pacto com o diabo, não, né? É assim. O diabo nem quer. Aí, Assim. aí eu digo assim, então você vai conhecer quem é Exu. Ah, mas eu não quero ver, como é? Bicho morrendo. Bicho morrendo. Oh, meu Deus. Mas você vai ver. Sabe por que você vai ver? Porque você vai compreender a filosofia africana. Você vai compreender que o Egé é sangue, é vida. É no sangue que contém as células. Nós não somos uma religião sanguinária. Nós somos a religião da vida. A gente dá aquilo que a gente quer receber. A gente dá vida, a gente dá Egé. E é por isso que a gente recebe a vida. Então você tem que começar a desconstruir. Com certeza. É um trabalho, Márcia, que você imagina, você sabe. Uhum. Mas esse trabalho é de formiguinha, De sabe? formiguinhas. De Formiguinhas. um trabalho de formiguinha. Que você vai E, desconstruir. e outra coisa é a gente trabalhar com essa autoestima da juventude, né? Tá tendo um caso Um aí, absurdo, né? Esse absurdo que está acontecendo, para que essa juventude hoje que está no candomblé, né? Para amanhã não se arrependa e dizer assim, ah, não queria isso não, por conta do racismo que fazem isso. Pode até acontecer, sabe? Mas por outros motivos. Não que vinha para cá dizer, ah, o candomblé é uma religião, não gostei, é ruim, perderei isso e aquilo. Por conta do racismo, se comportar dessa forma. Uma coisa é você, não quero mais me adaptar ao terreiro de candomblé, não quero mais, eu quero, enfim, cuidar do meu santo em outro local. Isso já é outra história. Mas você se Paulo trouxe uma maldizendo coisa interessante aí, ó. Não quer ver bicho morrendo, mas compra carne todo dia no mercado. no mercado, exatamente. Exatamente. Os frigoríficos que o digam, né? Os frigoríficos aí que estão A ideia injetando da remédio imolação nos dos animais. né? Exatamente. Nossos animais, eles são imolados. Eles não são sacrificados, eles são imolados. Existem os cânticos sagrados para que aquele animal não sofra, né? E toda a carne, né? Todo aquele material, né? do animal, ele é aproveitado para a comunidade. Exatamente. E é daí que vem a economia solidária. Isso, né? que é extremamente fundamental para o povo de terreiro, essa economia solidária. Gabi, meu amor, um beijo, saudades também. E daí vem, né? Por que as pessoas não dão muita ênfase? Fala da questão de empreendedorismo, colocando a responsabilidade da falta de emprego em cima da gente, mas não falam em questionar da economia solidária, que a gente precisa, né, enfatizar mais essa política, que é uma política de inclusão, trabalho e renda para o nosso povo. Exatamente, mas fica numa perseguição do empreendedorismo, né? Eu vi uma reportagem essa semana que eles pegaram uma criatura, investiu o auxílio, vou abrir na minha empresa, e o auxílio conseguiu, fez com que essa mulher se tornasse uma microempreendedora. Gente, onde foi que ela colocou essa empresa dela? Beleza, tá. Vamos ver quem vai realmente consumir o produto. Entendeu? Eu acho que tem um terreiro aqui em Salvador, um terreiro famoso, que existe um curso de Rechilier. Conheço. Né? É isso. Um curso de Rechilier. Esse curso é voltado para mulheres, né, negras. Os homens também podem participar, né, mas são pouquíssimos homens. Mas a preferência é das mulheres. Eu cheguei a fazer esse curso durante 15 dias, porque como o meu campo de mestrado era lá nesse terreiro, então, como eu estava trabalhando com axó, né, a roupa dos orixás, então eu cheguei a fazer esse curso. Mas realmente, minha irmã, a economia do axé, a economia solidária envolve esses aspectos que realmente
Fundamental mesmo. Muito importante E isso. essas mulheres faziam, né, trabalhavam fazendo as roupas de rechelier, começavam com curso, e elas traziam os seus tecidos, costuravam no terreiro e levavam para suas casas para vender, né, para ter Hum. as suas economias. Até aí tudo bem. Mas como nós podemos fazer nos terreiros, né, que tem periféricos? A Como é que gente nós podemos? é a gente É mais pode difícil, né? é mais difícil, mas não impossível. Isso tudo a Não partir do impossível. diálogo, Davi. Várias pessoas, como é que eu posso dizer, acreditando nesse projeto, eu acredito que é uma coisa, já tem, como é que eu posso dizer, 50% andando, feito do projeto. É a gente acreditar, né? A gente acreditando que nas periferias a gente pode chamar as lideranças religiosas para falar sobre essa questão da economia solidária e dizer que tem costureira no terreiro? Tem. Tem pessoas que bordam? Tem. Então vamos fazer aqui as roupas do santo, né? As roupas de ração, Isso. os tecidos. Não vamos Os, comprar nada os fora, não vamos comprar por paramentos, aqui. né? Os paramentos. É disso. Porque Esse tem trabalho pessoas, né, que fazem isso, né? é a inclusão da arte, né? Porque A nós somos inclusão. artistas. Uhum. Nós que somos do Candomblé somos artistas. Nós fazemos o nosso trabalho, né? Nós fazemos o nosso saber, nós fazemos. Eu tava conversando mais cedo, falando sobre a Feira de São Joaquim, que quando eu vou à Feira de São Joaquim, e aí você vai apressar um alimento, chega lá e Deus é o Senhor, o dono é crente. Ele não tem condições, amor. Então, É inadmissível, né, Márcia? é dominado. Mas não estou dizendo que não é para Olha, comprar, a gente precisa um abraço para saber. você, Elmo. Precisamos saber quem são as pessoas também de terreiros que estão trabalhando ali. Exatamente. Para Identificar essas justamente pessoas. fazer essa economia circular entre os nossos. É isso. É Né? Porque porque não adianta a gente dizer, a gente fazer uma luta um evangélico não vai comprar contra o racismo religioso. um evangélico não vai comprar uma conta, né? Um de logum, sei lá, uma miçanga, numa barraca de um candomblessista, vai? Tenho certeza que não. Né? Então a Não gente vai mesmo. precisa fazer com que. Foi um comentário muito engraçado. Fazer com que aconteça. Na verdade, temos que nos unir, mas para que possamos, enfim, Quebrar essa. quebrar essa intolerância. Minha filha é de Santa, aí, Jorlene. Ah. Nestor daqui dizendo que essa obra de arte é você que Essa, fez. E ele que de hoje que fez. ele está falando. Ele que enfiou para mim a conta. Essa Ah, daqui, ó. né? E é um trabalho. Tem um menino Eu sou muito também que permitente. faz, Léo, perfeitamente. Como é que a gente não vai valorizar, né? Fazer com que essas pessoas Então temos que também buscar o se apoio sintam. público das Uhum, feiras de artesanato, das feiras de saúde, exatamente. né? Porque a economia solidária, eu acho que não parte só dessa questão Uhum. da, né, a economia como venda e compra, Não, mas como uma troca, como né? Como uma troca, é, como uma é isso troca. mesmo. Por isso que tá falando da economia solidária é uma coisa que o que não tem isso, né? Na verdade, né? De você dar, às vezes, Sempre foi. sempre, né? Sempre. Você tem um Sempre. irmão de santo que você não tem condições de comprar, né, suas roupas de ração para obrigação, e você chama um, chama outro, e todo mundo ajuda. Uhum. Isso é solidariedade. Né? Isso. Não vai ficar sem vestir por conta O disso. pai pequeno dá os bichos, a mãe pequena dá isso, e aí vai indo. A economia solidária. Exatamente. Amiga Regina, essa é uma amiga minha, ela tem uma pesquisa que fala sobre economia solidária. É? Regina, Que sim, sim. legal. Se você quiser falar um pouco, Regina,
colocar aí, pode falar para a gente, para que a gente É, possa debater mais um pouco. professora Edinalva. E aí, Jorge está falando aqui, nada vai mudar enquanto não houver um processo de educação histórica, política e social na escala do axé. O candomblé nasce no berço colonial. Em muitos aspectos, reproduz essa lógica. Exatamente. Exatamente, a gente falou dele aqui. Um processo de educação histórica, é o que a gente estava falando, né? Deve-se começar nas escolas, né? E os professores, diretores, né, não tem nenhuma preocupação quanto a essa questão da filosofia africana. Porque não é só ensinar história, é ensinar uma filosofia africana. Exatamente. Ensinar uma filosofia africana. Deixa eu ver, Paula. Cadê ela vai falar? Fortalecer os mercados e apostar nos bairros. Exatamente. Né? Economia solidária nos terreiros. Regina. Mas a gente precisa construir, né? Construir e chamar outras pessoas para poderem mesmo estar participando, estar nessa construção. Porque uma andorinha só, né, não faz verão. De jeito nenhum. O crente acha que ele está lá fora do contexto. Como é? O espírito que está com ele é bem maior que ele pensa. Arlete. Nestor acabou de falar o que eu disse aqui, ó. Que quando vai comprar os grãos, né? A maioria dos comerciantes que vendem grãos, que são tão importantes para o nosso processo religioso, são evangélicos, né? A gente tira o bolinho de Jesus, né? Essa apropriação da nossa prática religiosa. Né? O acarajé hoje é bolinho de Jesus. O bolinho de Jesus, Não, você está comendo acará de ançã, viu, filha? Você não está comendo um bolinho de Jesus, não. Você está comendo uma cará, viu, filha? Essas são essas coisas que acontecem. Davi tá contando aí, que eu já tinha uma impressão minha. Oi? Tá contando aí? Não. Entramos que hora? Para poder não deixar a gente aqui tererê, e a gente não... Mas a gente, se qualquer coisa, a gente vai na segunda parte para finalizar. Beleza. Viu? Cadê ela? Vai falar um pouco. Quem? Não, eu pensei que fosse uma pergunta aqui. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que passou aqui. Isso, eu estava vendo isso, mas só que escorregou aqui. Aí, ela fala, a nega Regina, né? Essa minha amiga, ela fala, né, que a economia solidária é venda, troca de produtos, serviços e saberes, né? Os saberes como uma troca, uma economia solidária. Eu não sei fazer um pano da costa, né? Isso com a mão. Aí a pessoa vai lá e ensina essa troca. Aliás, isso sempre existiu, né? No candomblé, essa troca de saberes, né? E você trocar com outro o conhecimento. Mas George pode explicar isso melhor com a questão do conflito geracional. Ai, não é verdade? Ela tá aqui com... George. Pois é, Davi. Nós estamos aí, né? Paulo comentando sempre sobre ele tá com esse eixo, né, de terreiro, falando sobre esse fortalecimento que a gente tem que fazer realmente com o povo de santo. Né? A gente não vai... a gente não quer revanche de jeito nenhum. Pelo contrário, nós queremos... Nós queremos, né, nossos direitos. Os direitos... Igualdade. Queremos ser respeitados. Ser respeitado. E aí, não é tolerância, não. Fala qualquer coisa... Né? Georgia, a dissertação está lá no... Tá mandando... Ele é ótimo. Queremos realmente, né, estar no espaço em que as pessoas não nos condenem, não nos marginalizem. Está acabando, viu, Márcia? Está acabando, 27, né? Vamos continuar. Tá vendo o que eu disse?
Bora, para a gente fazer nossas 19 considerações. segundos. Beleza. Passando a conversa sobre as legiões de Você vai salvar, né? Porque tá na sua página, né? Vou salvar. É no final que Isso. salva, né? É. Tá. Vou salvar e a gente inicia, para encerrar.